bom dia pessoal. Professor Roberto aqui para mais uma aula de física com vocês, tá? Gente, essa aula de hoje vai ser gravada, tá? Justamente pelo fato de que nós precisamos dar aí uma adiantada no nosso conteúdo, tá? A gente está no livro 3 ainda, a gente precisa dar uma acelerada, tá? E aí na aula de hoje nós vamos condensar aqui 3 conteúdos que são muito próximos, muito ligados, todos eles relacionados à termodinâmica. Nós vamos fazer o módulo B10, vamos fazer o módulo B11 e vamos fazer também o módulo B12. Não se preocupem, são conteúdos bem afins, bem parecidos. Vocês não vão ficar aí muito perdidos na transição de um conteúdo para o outro. E de cada exercício, de cada módulo desse aqui, vocês farão os exercícios 1 ao 3 de cada um, tá? Então 1 ao 3 do B10, 1 ao 3 do B11 e 1 ao 3 do B12, tá? Por quê? Porque aí a gente já finaliza tudo, né? Não fica muito exercício, tem 9 exercícios apenas para vocês fazerem, né? São poucos exercícios. A gente já finaliza isso aí num tapa só. E antes de passar para o conteúdo em si, eu gostaria de relembrá-los, né, do nosso rolê virtual, né, que vai ser nesta semana. Então é o seguinte, gente, para que a gente consiga manter esse projeto vivo, para que esse projeto ele continue, né, se perpetuando, eu preciso que vocês abracem e participem, porque se não houver a participação, mesmo depois que as aulas voltarem a ser aulas presenciais, né, com que argumentos nós, professores, vamos defender a continuidade do projeto, né? A primeira vez que está tendo um evento desse jeito para o ensino médio, eu gostaria, né, que vocês participassem para que isso continuasse. Não vai ser muito demorado, gente, é só mesmo ali um momento de lazer entre os alunos do ensino médio, tá? Então eu conto com a participação de vocês, né? Pode ter certeza que os professores que estão participando, né, que é eu, a Adriene, a Rafaela, né, acho que eu vou contar também com a participação do professor Pedro, né? Todos esses professores, eles estarão empenhados para tentar aí levar o máximo de lazer para vocês nessa noite, tá bom? Vai ser realmente uma baladinha virtual aí, vai ser realmente aí um rolê, tá? E aí vai ser de forma virtual e eu preciso e conto com a participação de todos vocês. Bom, gente, vamos então agora para o nosso conteúdo, né? Vamos falar do módulo B10, B11 e B12. No B10 vem falando sobre a primeira lei da termodinâmica, tá aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, né? Como vocês sabem, existe aquele princípio de conservação da energia, né? Existe aquele princípio que é o princípio de conservação da energia, né? Esse princípio, ele se estende também à termodinâmica. Ou seja, nada se cria nem nada se destrói, né? Tudo se conserva, né? Tudo apenas muda, né? Então, apenas há uma mudança, então, de energia, né? Então, nesse caso, isso também se aplica à termodinâmica e a fórmula para isso é quantidade de energia é igual a variação de energia interna mais o trabalho realizado, tá? Ou seja, aqui essa equação nos dá aqui uma conservação de energia, né? Então você tem, por exemplo, ali, se você tem por exemplo, um sistema, né? Sei lá, você tem um motor, um sistema ali fechado, tem um sistema fechado ali, né? E lá dentro tá cheio de partículas, né? E você adiciona, né? Adiciona calor aqui dentro, né? Que é esse Qzinho. Se você adiciona calor, podem acontecer duas coisas, né? A energia interna aqui das partículas, né? Que está essa energia interna, gente, que é esse delta U, ele está diretamente relacionado com a temperatura, né? Se você aumenta a temperatura, você aumenta também essa energia interna, tá? Então essa energia interna está estritamente relacionado com a temperatura. Então se você adiciona Qzinho aqui nesse sistema que está fechado, você tem duas hipóteses. Ou você aumenta a temperatura, a energia interna, né?
ou você também pode realizar trabalho, né? Esse tal, que é a letra grega, significa trabalho. Você pode então realizar também trabalho, que é o caso, por exemplo, do motor, né? Você adiciona calor ali naquele sistema, pensa no motor do seu carro, por exemplo. Você tem a combustão, que adiciona calor nesse sistema, a energia interna vai aumentar e isso vai acabar realizando trabalho, que é o deslocamento do veículo, que é o mesmo caso ali da panela de pressão, né? Já comentamos sobre isso na aula passada. Você tem a panela de pressão, por exemplo. Essa energia interna aumenta, a pressão aumenta e essa pressão vai empurrar o êmbolo, né? Onde há uma variação de volume e realiza trabalho, né? Então seria mais ou menos essa ideia da primeira lei da termodinâmica. Ela é basicamente um pouquinho de quantidade de calor, né? Para simbolizar o que é esse Q. Então ela é basicamente aqui, gente, essa fórmula Q igual a ΔU mais o trabalho, mais T, tá? Basicamente seria essa fórmula da primeira lei da termodinâmica. Então, existe essa fórmula também, tá? Que é a fórmula da variação de energia cinética, não é muito comum usar, mas há exercícios que cobram, né? Então, a variação de energia cinética, eu quero calcular quanto que variou essa energia cinética, né? Então, é 3 meios vezes NR ΔT, tá? Sendo que esse delta é variação de temperatura, então eu posso escrever esse ΔT como sendo temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então seria mais ou menos essa ideia do módulo B10, né? Seria essa ideia do módulo B10 falando sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Aqui tem os exercícios que quero que vocês resolvam, o 2 e o 3, tá? Seguindo aqui para frente, esses complementares não precisa e já vamos aqui então para a primeira lei e as transformações gasosas, tá? Então vou apagar aqui a nossa lousa para a gente começar então a falar sobre as transformações gasosas. A primeira transformação gasosa que a gente tem é a adiabática, né? A adiabática ela tem ali um comportamento bem interessante. Ela tem que o sistema não recebe e não cede calor. Então lembra da formulazinha? Q igual a ΔU mais o trabalho. O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? O nosso Q, desculpe, ele é zero, né? Porque ele não recebe e nem cede calor. Se ele não recebe nem cede calor e o ΔU é zero, eu posso falar que a nossa variação de energia interna é igual a menos o trabalho, né? Que é aquela formulazinha que está aqui, ó, na página. Que página que é essa aqui, gente? Deixa eu ver que página que é essa aqui. Página... Deixa eu minimizar isso aqui, peraí. Aí. Na página... Aqui não fala... página 168, tá? Então é essa formulazinha que está aqui falando de transformação adiabática. Então a transformação adiabática é aquela transformação onde o Q é zero, tá? Não há transferência, não recebe e nem cede calor de acordo com o meio. Nós temos uma transformação chamada transformação isocórica, onde a variação de volume é zero e nesse caso, como não há variação de volume, nosso trabalho é zero, né? Então, como não há variação de volume, eu vou pegar a mesma fórmula, ó, Q igual a ΔU mais o trabalho. Então, como a variação de volume é zero, então o nosso trabalho é zero. Lembra que só realiza trabalho, né? Eu só consigo realizar trabalho, tá? Variando o volume. Então, se não varia o volume, então o trabalho é zero. Então, eu posso falar que a quantidade de calor é igual à variação de energia interna, ou eu posso falar que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor, tanto faz, tá? Então, essa é a transformação isocórica, tá? Nós temos a transformação isotérmica, como eu falei para vocês, a temperatura está estritamente ligada com a nossa variação de energia interna, né? Então, o nosso ΔU é zero, porque não há variação de temperatura. Então, vou pegar aqui a mesma fórmula, ó, Q igual a ΔU mais o trabalho. Nesse caso, na transformação isotérmica, não há variação de energia interna. Então, nesse caso, eu posso falar que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Tá? A quantidade de calor cedida ou recebida vai ser igual à nossa quantidade de calor. Tá? Nós temos a transformação isobárica, né? Onde a pressão constante. E aí, quando essa transformação ela é isobárica e mantém a pressão constante, a gente pode falar, então, que aí nós vamos usar a fórmula de forma integral, né? Q igual a ΔU mais T. Como pressão não está relacionada com nenhuma dessas três grandezas, a gente mantém a fórmula Q igual a ΔU mais o trabalho, tá? Então seria mais ou menos essa ideia
de transformação isobárica, tá? Então a isobárica mantém e as outras transformações estão explicadas aqui do lado esquerdo da nossa lousa, tá? Bom, gente, vamos falar um pouco agora de transformação cíclica. Quando acontece uma transformação cíclica, a gente pode falar que Q é igual ao trabalho, né? A gente pode falar que é uma transformação isotérmica, né? Porque ela volta ao estado inicial. Então, a variação de energia interna é zero, porque não há mudança de temperatura. Isso aqui é quando é um processo cíclico, tá? Não sei se pegou aí, né? Mas é um processo cíclico, tá? Bom, e existe também o que nós chamamos de máquinas térmicas ou motores, né? Bom, gente, e tem o rendimento e eficiência de uma máquina térmica. Basicamente seria o seguinte, ó. No motor, eu posso dizer que a variação da quantidade de calor é igual ao trabalho realizado, né? Ou seja, todo calor que recebe ou cede, né, vai ser convertido em trabalho, né? Então, variação da quantidade de calor é igual ao trabalho realizado, tá? E a gente pode falar que a eficiência de uma máquina ela é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor inicial, que é a quantidade de calor 1, né? Então tá aqui também mais uma fórmula falando sobre eficiência e rendimento da máquina térmica, tá? Com isso a gente finaliza aqui, né? Ah, tem os refrigeradores, né? Deixa eu voltar com a nossa lousa. Por último, tem uma última formulazinha, vou até apagar nossa lousa aqui. Que é a última formulazinha que eu posso falar que a eficiência de um gerador ela é dado por Q2 sobre o trabalho, tá? Pode ver que é o contrário, inverte em relação ao motor, tá? Então esses são os refrigeradores. Então aqui tem um exercício resolvido na página 170. E vocês farão aqui o número 1, o número 2 e o número 3 da página 171, tá? Esses complementares não precisa fazer nenhum. E nós vamos aqui para o último módulo, né? O módulo B12. Vou até apagar isso aqui porque é outra coisa, né? Vou falar sobre outras coisas. Então agora é a segunda lei da termodinâmica, gente. Aqui agora é a segunda lei, tá? E aqui o nosso módulo B12 simplesmente nos diz o que é entropia, né? E depois nos diz o que é o ciclo de Carnot. De uma forma bem resumida, para a gente poder tentar resumir todo o módulo B12, gente, eu posso dizer o seguinte, ó, nenhum motor consegue ter 100% de rendimento. Nenhum motor consegue converter 100% de energia recebida ou cedida em trabalho, não consegue fazer isso. Então, todo motor ele tem um rendimento menor que 100%, menor que 1, né? Ele pode ter 99% de rendimento, mas 100% não dá. Então, o rendimento de um motor ele tem que ser menor que 100%, tá? Você não consegue que o motor tenha 100% de eficiência, né? Inclusive, é por causa dessa questão que nós envelhecemos, né? As células não conseguem consumir 100%, elas não conseguem converter 100% da energia recebida, né? E acaba aí oxidando com essa diferença. Ela recebeu 100% de energia e converteu só 75%, então 25% oxidou, né? Ou seja, isso é o que nós chamamos de envelhecimento celular. Nem mesmo uma máquina como uma célula consegue ter 100% de eficiência, tá, gente? É só... Lógico que esses números que eu joguei aqui são números aleatórios, né? Só para a gente poder contextualizar. Então, eu vim aqui falando então de ciclo de Carnot. Nós temos apenas uma fórmula, que é essa aqui, ó. O rendimento de uma máquina térmica ela vai ser 1 menos a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Tá? Isso aqui é a fórmula do ciclo de Carnot, que é basicamente 100% menos a quantidade de calor que é perdido, né? Então, por exemplo, se você tem um motor, né? Tá aqui o motor. Você tem aqui 100% de eficiência nesse motor, 100%. Porém, ele não consegue converter os 100%, né? Ele perdeu aqui nessa transferência aqui 25%. Então, qual que é a eficiência do meu motor? É o 100%, que é esse 1 aqui, menos 25%. Ele tem 75% de rendimento ou 75% de eficiência, né? Seria essa ideia aí do ciclo de Carnot, tá? Então,
Essa é a única fórmula aí para o ciclo de Carnot. E vocês então vão fazer para mim os exercícios 1, 2 e 3 da página 175. Só isso, tá? 1, 2 e 3. Os demais aqui dos exercícios complementares e nem os de aprofundamento precisa fazer, né? Façam apenas os 3 primeiros exercícios de cada frente, né? Então, essa frente que a gente viu agora é a frente o quê? Vamos ver aqui, B, mas é qual o módulo? B12, né? Então, B10, B11 e B12. Então, tem o módulo B10, B11 e B12 que a gente viu na aula de hoje, né? Eu quero os 3 primeiros exercícios de cada um, tá? Desses módulos, tá bom? Só isso. Faz esses 9 exercícios, me manda aqui no Class 1, tá tudo certo, tá? É só isso. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Essa foi mais uma aula de física da Escola Cília Meirelles. Eu sou o professor Roberto Couto e vou ficando por aqui. Até a próxima.